Boa tarde. Boa tarde, Gianni Tartari. Boa tarde, todo mundo entrando. Sejam bem-vindos. Vicky Constantinesco, Flávia Laffer, Jeff. Que delícia ver todo mundo entrando. Bom, hoje é um dia muito especial. Vou entrevistar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu já percebi que ele tem muitos fãs aqui no nosso universo. Eu recebi bastante parabéns nas minhas redes quando eu postei que eu ia entrevistá-lo hoje. Então, Majô, tudo bem? Tô feliz, tô animada e confesso um pouquinho nervosa. Responsa, né? Responsa. Eu vou começar apresentando o presidente. Todo mundo conhece muito bem. Ah, não, antes eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, que eu sempre esqueço. Que é fixar o nome do meu convidado. Ana Maria Carvalho Pinto, bem-vinda. Pronto, já fixei. Por enquanto a gente está aberto para os comentários, enquanto vocês estão chegando. Eu já estou aqui, Morgana. Já comecei. Já estou no ar. E daqui a pouco a gente vai desativar os comentários, tá? Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, cientista político, professor universitário e escritor. Ele tem realmente um currículo invejável, maravilhoso. Ele foi presidente do Brasil entre 95 e 2003. Oi, Roberta. Ele iniciou sua carreira política em 78. Foi um dos principais líderes nacionais do PMDB e ajudou a fundar o PSDB, o famoso Partido dos Tucanos. Após o impeachment do Fernando Collor, ele foi nomeado por Itamar Franco para ser ministro das Relações Exteriores. Na sequência, ele virou ministro da Fazenda. Nesse dia que ele foi nomeado, tem uma história engraçada, porque eu estava em Nova York, ele estava lá também, e aí a Folha, eu estava na Folha de São Paulo, me falaram para ir atrás dele, porque eu estava lá, esperando uma entrevista em Washington, então fui correndo atrás do ex-ministro das Relações Exteriores e recém-nomeado ministro da Fazenda. Bom, me articulei do jeito que eu sempre fiz, fui lá para a porta do hotel dele, estava o Hélio Gaspari lá embaixo esperando. Eu falei, o ministro está me esperando lá em cima. Peguei, subi, maravilhosa, fui para o quarto dele e ajudei ele a fazer a mala para voltar correndo para o Brasil. Arrumei uma passagem no mesmo voo e vim conversando com ele. Vamos ver se ele lembra desse detalhe já já, tá? Maristela Maffei, bem-vinda. Nesse cargo, né, de ministro da Fazenda, ele chefiou a criação do Plano Real, que naquela época estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, ele foi eleito presidente da República no primeiro turno em 94. Reformas econômicas, taxa de inflação baixa, privatização de diversas empresas e abertura do mercado, tudo isso deu maior visibilidade, né, para o mercado externo e deu popularidade para o seu mandato. Em 98, ele foi o primeiro presidente a ser reeleito. Nossa, tá uma festa aqui, hein? De comentários elogiando o presidente. Durante o segundo mandato, a coisa piorou. Crises internacionais, uma forte desvalorização do real, crise do apagão, que eu lembro muito bem, e outros acontecimentos acabaram causando uma baixa de popularidade para ele. Hoje, além de participar de diversos conselhos consultivos em diferentes órgãos no exterior, ele é presidente de honra do PSDB, ele é membro de um clube que chama The Elders, foi criado pelo Nelson Mandela, com ex-governantes do mundo inteiro, um clube bem seleto. Ele faz parte da Academia Brasileira de Letras, preside a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que é um importante centro de debates democráticos, além de guardiã de todo o acervo da época dele presidente. Então agora são 16h e a gente vai esperar o presidente FHC aparecer aqui.
Morgana, pode avisar que a gente está pronto. Deixa eu ver se ele já está aqui. Se alguém ver ele passar aqui, me avisa, tá? Em busca do presidente Fernando Henrique. A turma do bairro de Higienópolis está comentando a Roberta Bozian, que encontra com ele no Pão de Açúcar, da Rua Maranhão. A Majô Mafé encontra com ele aqui no shopping Higienópolis. Você vê que ele é um personagem. Jean-Louis, bem-vindo. Obrigada. Bom que você está aqui. Animada com a entrevista. Morgana, vê com o presidente se ele já está entrando. A Melinha, o Itakir. A Bia vai chegar, já já, Flá. Tá aqui, presidente FHC. Waiting for presidente FHC. Connecting. Oiê! Nossa, quanto tempo! Pois é verdade, você é muito importante, né? Fernando Henrique sendo Fernando Henrique. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu vou desativar aqui os comentários, presidente. Pode entrar, mas não muito Vou desativar os comentários. Pronto. Depois, no final, eu falo com todo mundo. Bem-vindo. Você não sabe a animação que estava nas redes quando eu postei que eu ia te entrevistar. A turma tá com saudades. Sabe o que é? As pessoas não têm mais o que fazer, todo mundo vive na rede hoje. Com esse coronavírus na rua, tem medo, fica em casa e fica animado. Sabe? Você também fica nas redes? O que você fica fazendo? Não, eu fico escrevendo. Todo dia eu faço uma ou duas desses lives. Hoje de manhã já fiz uma, mas não era com aqui, era com o mundo. Inglaterra, França e não sei o quê. E eu fico escrevendo aqui, lendo. Para mim não muda muito, né? Muda porque cansa, chateia, quer andar. É a não possibilidade, né? Não possibilidade. É uma barreira. Olha, deixa eu te falar. Vai ter muitas perguntas, as perguntas estão muito bacanas. Então, você fala tudo que você quiser falar, mas lembra que tem muitas coisas bacanas para você responder, tá? Tá bom, pode. Eu vou começar com uma pergunta bem leve, bem light, para depois a gente entrar. Você me interrompe quando você acha que está demais. Tá bom. Então, eu vou começar com uma coisa bem leve, para a gente entrar no assunto. Como era ser bonitão, ser cheio de charme, lá em Brasília, ser intelectual, no meio de tantos políticos assim, meio mal ajambrados, mais feios, menos charmosos? Como é que era? É você que acha isso, eu não tinha impressão disso. Eu sempre tive quando eu era mais jovem, na minha família, eu era considerado um magricela, ia ter tísico, ia ter tuberculose, não sei o quê. Uma vez uma senhora, que foi minha madrinha de casamento, filha dela, aqui perto de onde eu moro hoje, me disse: puxa, você está bonito, eu levei um susto. Eu também levei um susto em Buenos Aires. Nunca notei para essas coisas, não. E é exagero, nunca foi. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, tinha uma época que eu ia muito para Brasília, eu estava na Folha, e a gente ia sempre jantar no Florentina, né? Florentina, que chamava. E aí todo mundo ia direto do trabalho, né? As pessoas vinham... Eu lembro do Andréa Calab, do Serra, de um monte de gente. Aí todo mundo, eu ia direto da Folha, ou do que eu estivesse fazendo. Aí você ia para casa, aí você chegava lá todo bonitão, com uma malha amarrada no pescoço. Mas sem querer, sem querer. Eu sempre levei a vida estudando e tal. O pessoal depois dizia, inventaram que eu queria ser presidente da República, desde que nasci. Mentira. Eu queria ser padre. E depois padre? É. Você não leva o menor jeito, eu preciso te dizer isso, tá? Pois é, eu queria ser padre. E eu sempre fui muito certinho.
E a vida inteira. Meu pai era militar. Até hoje eu faço exercício. Estou de roupa de exercício, porque eu faço exercício. Não, mas me diz uma coisa. Como é que você queria ser padre se você falou lá naquela entrevista, que eu ia até te perguntar aqui no final, que você não acreditava em Deus? Que padre Não, você ia ser? mas vocês é que dizem. Eu nunca disse isso, não. Mas você Mas acredita em Deus? eu sou agnóstico. Eu nem acredito nem deixo de acreditar, mas eu nunca sou contra a existência, porque eu não sei como medir isso, né? Sim. Agora, eu fui muito católico, na verdade. Né? Ah. E eu muito. Eu rezava, eu ficava dizendo, você conhece minha irmã Gilda? Está viva ainda. Fez agora, nesse momento, nós dois temos a mesma idade. Temos 89 anos. Tem uma época que os dois ficam. 88, nem me lembro. Vou fazer 89 daqui a uma semana por aí. Bom, então eu ficava zangado, porque eu rezava um rosário antes de dormir. E minha irmã, um terço só. Quando chegava na época de... Hoje é Corpus Christi, mas em dias sagrados assim... Ah, é? Então, eu ajoelhava em milho ou feijão para fazer sacrifício. Eu estudava num colégio, meu colega era o Plínio de Arruda Sampaio, que era muito católico também. Então, nós éramos... Ficou seu amigo até o fim da vida, né? Até o fim da vida. Eu lembro. Morou no exílio na minha casa um tempo. Mas eu morava numa rua Santa Adelaide, que é a rua que fica aqui nas Perdizes. Bom, então você ia ser padre. Mas tem uma coisa que você tem que é muito forte, que é carisma. Você e o ex-presidente Lula. Eu acho que da turma do poder, assim, eram os mais carismáticos. É claro que o Fernando Collor tinha, de uma certa maneira, o carisma dele. Você acha que carisma é fundamental para um político? Eu não sei se eu sou carismático, o Lula certamente é. Agora, eu acho que no Brasil, quem não fala não leva. Político que não sabe, não expressa um sentimento e junto com isso vai alguma coisa de razão, não adianta. Você tem que convencer as pessoas. Convencer, quer dizer, etimologicamente, é vencer junto. Você tem que convencer, tem que vencer junto. Você acha que o Bolsonaro ele conseguiu falar, foi isso? Como é que ele foi eleito? Ele não é chamado de mito? Eu não conheço o Bolsonaro. Ele foi deputado, eu era, sei lá o quê, ministro, presidente, mas ele era do baixo clero, nunca não vi o Bolsonaro na vida. Mas alguma qualidade tem que ter, né? Porque tem seguidores, ele tem seguidores, né? Eu não votei nele, não gosto dele, isso é outra coisa. Mas ele tem seguidores, tem que reconhecer isso. Então, você na vida política, você tem que ter capacidade de atrair o outro. E você tem que ter também um tipo especial de humildade. Se você, na universidade, eu tenho essas duas vidas, né? Na universidade, você sai correndo e põe seu nome embaixo. E sai gritando, fui eu que descobri, não sei o quê. Na política, não. Por isso você quer dizer, que o outro pensa que ele que descobriu, não você. É diferente. Um tipo de diplomacia até, né? É como a mesma coisa, é o mesmo estilo, né? Então. Mas e como é que ele foi eleito? O Bolsonaro? É. Ele tem esse cara, sabe o que eu acho? O Bolsonaro é o que eu chamo o homo qualunque. O homem comum. Dizer isso? Homem qualunque, em italiano. E ele tem uma pessoa, ele bate na alma das pessoas comuns. Veja a linguagem dele, é uma linguagem simples, não é sofisticada, é uma linguagem de tenente, da ordem ao sargento, ao cabo. Não é? Todo mundo entende. Todo mundo entende. Você pega uma pessoa como a Dilma Rousseff, que é mais sofisticada, ela tropeçava no raciocínio, caía. O Lula é capaz, de maneira simples, de mandar a mensagem. Bom, eu, de alguma maneira, mandei, senão não ia ser presidente 2 vezes. Né? Como era o Brasil que você governava? E como é o Brasil de hoje? O Brasil que eu governava tinha um lado mais simples, porque hoje tem a internet. Nós estamos falando aqui, né? Tem internet que não liga, né? Então, quando você tem internet, isso muda tudo no mundo, não é só no Brasil. Hoje o mundo repete, tá? A crise da democracia representativa, no fundo, é isso. É que as pessoas, como pessoas, se conectam umas com as outras e querem emitir uma opinião. O governo precisa ter outro tempo. O tempo do governo é mais lento. Quando você não tinha internet, você podia dar o tempo que você quisesse. Agora tem. Então, já no meu tempo começou. Quando começaram, o pessoal, acho que foi do Estadão, botou na minha sala online notícias, então eu seguia as notícias online e eu tinha um sistema que eu podia falar com todos os gerentes do Avança Brasil. Bom, era uma coisa milagrosa.
Hoje é banal, hoje todo mundo faz isso, né? Bom, então é mais complicado hoje, deixa eu falar um pouco pedantemente, em sociologia se chama socialização. As pessoas são treinadas para entrarem em ligação diretamente umas com as outras. Se você souber a língua estrangeira, você pode falar, como eu falei hoje de manhã, falar com gente que está, sei lá onde, eu tenho que perguntar, onde é que você está? Estou em Londres, muito bem, o outro está em Paris, o outro está em Buenos Aires, o outro está no céu, e tudo bem. Bem, só que governar nesse mundo é mais difícil, porque as pessoas expressam rapidamente o que desejam. A opinião. Então, pelo Chile agora, recentemente, eu morei no Chile. O Chile é um país mais organizado que o Brasil. Aqui já as pessoas já sempre para mim me impressionava quando eu era presidente, eram as mulheres velhas, porque as mais antigas tinham menos inibição e cobravam de mim, na cara, né? Bom, alguns se assustavam. Eu não me assustava, porque eu estou acostumado com aluno, disciplina, não sei o que e tal. Mas hoje todo mundo cobra todo mundo, porque é anônimo, põe na internet. Você vê, por exemplo, que eu tenho um apartamento em Paris. É mentira, eu não tenho. Mas está lá a fotografia, não sei o que, repete. Hoje em dia multiplica tudo. Essa é a fake news, né? É fake news, né? Então, no seu tempo, qual que era a maior dificuldade para se governar? Qual que era o maior desafio? Sempre a maior dificuldade para governar é convencer os outros. Agora, aqui no Brasil nós temos uma particularidade. Os partidos são frágeis e o Congresso é forte. Então, se o presidente não entende esse jogo, ele pode cair, porque ele menospreza o Congresso e o Congresso, de repente, se junta e lá vai dar uma rasteira no presidente, né? Então, você tem que ter um certo conhecimento da vida. No meu caso, eu conheço bastante o Brasil, eu conheço muito fora do Brasil também, mas o Brasil não é conhecer de ter passado na praia, não. Eu fiz pesquisa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, no Pará, por aí vai, né? Eu conheço o modo de ser, eu conhecia, né? O modo de ser das pessoas e tal. É um país muito diverso e você tem que, ao mesmo tempo, entender essa diversidade e dar rumo para conjuntos desencontrados, né? E como é que dá esse rumo? Você tem que ter meta e ter capacidade de falar com as pessoas para as pessoas sentirem que tem um caminho, né? Não é visível, né? Então, o que eu acho, essa é a maior dificuldade para você... Presidente, sim, agora a gente está vivendo uma crise de saúde que a gente nunca viu nada igual. Quer dizer, essa geração aqui nunca viu nada igual. Como você trataria, se fosse no seu governo, uma crise dessas? O ministro da Saúde era o Serra, né? José Serra. O que você acha que os dois fariam se essa pandemia fosse no governo Fernando Henrique? O primeiro ministro da Saúde meu foi o Jatene. Mas ele ficou pouco, né? Ou não? Não, ficou uns 2 anos. Depois veio um que foi do Rio Grande do Sul e o Serra ficou 5 anos. Quem fez o Serra? O que nós fizemos naquela época foi o Serviço Único de Saúde, o SUS. Né, que hoje em dia está sendo super elogiado. Foi feito por nós. Havia um mandato constitucional, foi montado. E quem ajudou muito é um rapaz chamado Bajas Negri, que hoje é prefeito... Eu lembro dele. Prefeito de Piracicaba hoje, né? Bem, mas qual é o mais próximo, no meu tempo, do que acontece agora, foi o apagão de eletricidade. Né? Foi no segundo mandato, né? Hein? Foi no segundo. Foi no segundo mandato. Do primeiro para o segundo, né? E foi um choque, né? Foi um choque porque você diz, bom, e agora, como é que a gente sai dessa? Né? O que eu fiz? Primeiro, eu dei os poderes de coordenação a uma pessoa, Pedro Parente, que era o chefe da Casa Civil. Ficou uma espécie de encarregado de tudo aquilo. Eu me informei, chamei um técnico em energia para me explicar, porque eu não entendia o que está acontecendo, não entendia. Né? Bom, mas você teve a humildade de chamar alguém para te explicar, né? É isso, tem que ouvir. Né? Então, o que foi feito agora? O presidente demitiu, já é o terceiro ministro da Saúde, no meio da pandemia. Não pode. Você tem que ter pessoas competentes, tem que chamar pessoas competentes, tem que ouvir, tem que ter humildade e tem que falar para a população. Qual foi o meu papel? Mesmo antes, na questão do Plano Real, que nós fizemos. Eu não sou economista, eu entendo, eu li e tal, trabalhei, dei aula na faculdade de economia e tal, mas não sou economista, sou sociólogo. Bom, era uma dúvida difícil, né? Porque ela não tinha uma ideia.
todo mundo que é muito inteligente é muito complicado. Você tem que não ter medo da inteligência. E vaidoso. E fazer trabalhar, não é fácil. Bom, fazer coincidir, convergir. O que eu fazia? Eu falava com o povo, eu explicava, né? O que nós vamos fazer com o real, por que vai ser, qual é a medida com o povo, com o presidente da República, o Itamar, que também não entendia, com o próprio colega do meu ministério, que não entendia, com a burocracia, ou com o Congresso e com a população. Bem, você aqui tem dúvida sobre o que vai acontecer. Fica em casa ou não fica em casa? Vai acabar ou não vai acabar? Mata ou não mata? Enfim, aí não dá. Eu tenho que ter uma coisa coordenada e ter a humildade de ouvir quem sabe e depois de estar convencido, você expõe o país, conduz o país nesse processo. É isso. Não é fácil. Eu não vivo jogando pedra em quem está no governo, porque eu sei que não é fácil. Né? E a pandemia é talvez mais grave do que qualquer outra coisa, porque mata. Mata. Né? Mas é um momento que você tem que ter juízo, bom senso. Né? Você sabe que eu gostava muito de um autor que hoje não está na moda, chama-se Descartes. Ele dizia que... Não está na moda, ele é um clássico. É um clássico. Então, ele dizia cogito ergo sum, em latim. Quer dizer, eu penso, logo eu existo. Agora não, eu estou conectado, logo eu existo. Né? Bom, e o Descartes dizia que o bom senso é a coisa melhor distribuída no mundo. Só que bom senso, para ele, não era no nosso sentido, sentido de razão. Todo mundo é racional, todos os seres humanos são racionais. Você tem que partir de que eles são racionais e tentar explicar, né, o que está acontecendo. O tempo todo. Não pode fazer o que foi feito essa semana aqui. Não vamos mais publicar dados. Não, vamos sim. As pessoas ficam na dúvida, têm medo, não acreditam. Política é crença. Se você não acredita, não vai. Todo mundo na dúvida. É uma crença transcendental. Não é? Eu ia te perguntar uma coisa sobre educação, mas acho que na resposta é assim, mas você já explicou. Eu ia te perguntar o que você faria em termos de educação hoje em dia, que no seu governo o Paulo Renato era ministro, Paulo Renato Souza. E também está uma pandemia na educação também, né? O Paulo Renato foi ministro durante 5 anos ou 6, né? Bom, o Paulo tinha uma grande capacidade, sabe qual era? Ele agregava. Ele trazia gente e o Paulo era capaz de juntar e dava uma crença. No fundo é isso. Quer dizer, você tem que ter capacidade de liderar. Né? Se você não, eu não conheço o ministro atual, nem quero. Mas ele parece que não é assim. Ele tem ideias estapafúrdias, não convence. Só lidera se você tentar, como eu disse, vencer junto, é convencer. Do jeito que nós vamos mal mesmo, né? Presidente, falando em José Serra, Paulo e Renato, eu lembrei do Sérgio Mota. Sim. Qual foi a importância do querido Sérgio Mota? Qual foi a importância do ex-ministro Sérgio Mota, que era das comunicações, no seu governo e na sua vida? Deixa eu contar como eu conheci o Sérgio Mota. O Sérgio Mota era engenheiro e tinha uma empresa chamada Ido Brasileira. Bom, mas naquele tempo ele não tinha nenhuma ligação política maior. Agora, ele era mandão. Ele tinha capacidade de comandar. Bom, eu que botei o Sérgio ministro das comunicações, porque ele queria ser ministro, todo mundo quer, né? Bom, eu digo, onde é que eu vou botar o Sérgio? Aí eu falei com o pessoal da mídia, eu vi que eles topariam o Sérgio vai ficar cuidando das comunicações, e aí também tem prestígio. Porque ele era desbocado, dizia que não devia e tal. Bom, o pessoal vai cuidar dele, não vai ser contra ele se ele der certo. Bom, o Sérgio não era favorável a privatizações no começo. O Serra era. Não era? Não, no começo não. Aí ele percebeu que não tinha outro jeito, e como o Sérgio era muito inteligente, o que ele fez? Ele saiu pelo mundo vendendo a ideia, e aqui também. E ele foi quem fez as privatizações. Né? Bom, e por mais que tenham tentado inventar que havia corrupção, não era isso, não tinha. O Sérgio era uma pessoa que atuou corretamente. Bom, então o Sérgio, ele tinha uma grande capacidade, uma grande qualidade. Ele era companheiro. Então o Sérgio dava a cara para bater. Bom, e o Sérgio é um estilo bem diferente do meu. Eu sou mais polido, mais educado, mais retraído. O Sérgio não. O Sérgio era um trator. E ele dizia coisas inacreditáveis. Mas, no fundo, ele dizia o que eu pensava. E todo mundo descobriu que quando ele dizia aqueles impropérios, não eram impropérios. É que eu, do meu estilo, em vez de eu dizer, ele dizia. E o Sérgio tinha uma outra virtude. Por exemplo, ele ficou muito amigo do Antônio Carlos Magalhães, que era outro parecido com ele. Né? Grande talento. Né?
O Sérgio e o Antônio Carlos ficaram amigos, é uma coisa quase que impensável. Porque o Sérgio, no começo, dizia que ele era de comunista, de esquerda. Nunca foi, ele era católico. Né? Ele era muito católico, na verdade. Bom, e o Sérgio era uma pessoa que tinha uma capacidade de trabalho brutal. Ele já doente, com aquela maquininha para poder respirar, ele ia na alvorada despachar, carregava aquela maquininha para todo lado. E trabalhou até se esgotar, até morrer. Né? Ele acreditava no que estava fazendo e fez uma transformação enorme. Não fosse o Sérgio, nós não estaríamos conversando como estamos hoje aqui. Era muito interessante ver você, o Sérgio Mota e o Serra, e às vezes o Paulo Renato. Era uma turma realmente engraçada. Complicado, porque o Sérgio e o Sérgio Mota, e o Serra, eram muito amigos. Ambos eles moravam na Moca. Juque, né? Não era alguma coisa? Hein? Juventude Católica. Juque, católico, sim. Os dois. Né? Mas eles disputavam muito. Né? O Paulo Renato é do Rio Grande do Sul, é do futebol, o pai dele era diretor do Grêmio, eu creio, não sei o quê. E é mais de compunha, né? Mais do meu estilo que do estilo deles. Né? Bom, e nós ficamos muito amigos, já éramos muito amigos. Quando foi feito o programa de governo, eu tinha um programa. Aqui, são 2 livros, estão publicados aí. Né? O que vai fazer? Eles foram fundamentais nisso aí. Mas disputavam, sobretudo o Serra e o Sérgio, que eram mais amigos, mas viviam brigando. Né? Bom, eu tinha que segurar um pouco o presidente tem que ouvir por aqui e sair por aqui. Porque todo mundo tá perto, quer chegar perto do presidente para obter algum espaço. Claro. Critica o outro. Tá bem, você tem que ouvir, porque não dá razão de cara. Né? Finge que dá, mas não dá razão de cara. Qual foi a coisa mais gostosa de ser presidente? O que mais te dava prazer? No Brasil? Sabe, ser presidente. Como presidente, eu vou dizer que pode parecer demagogia, mas não é. Foi apoiar, fazer reforma agrária. E depois da educação. No fundo, a minha preocupação era social. Eu fiquei reconhecido pelo lado econômico. Mas não é isso. Matei a inflação e fiz por causa do resto. Educação e acesso à propriedade. Né? Bom, eu me lembro naquele tempo, eu tinha o tal de Rainha, que era o chefe do MST. Um dia, a Ruth, que era minha mulher, me disse: ué, o Rainha está aqui, estava no palácio, ninguém sabia. Eu recebia, às vezes, o Rainha. Eu tinha um outro, eu esqueço o nome dele agora, que era líder também, que era mais do nosso lado. E eu falava com ele mais do que com o Rainha. Mas eu recebia, eu falava com uma coisa. E na educação, o Paulo Renato deu a mão na roda. Qual era o nosso programa fundamental? Todo aluno na escola, toda criança na escola. Isso me dá mais satisfação, mais orgulho, ter conseguido avançar na reforma agrária. Eu tinha uma fazenda, eles ocuparam a minha fazenda para provocar. Né? O que eu fiz? Nada. Falei com a justiça. Fiz nada, não mandei tropa, nada disso. Né? Vou contar um outro episódio. Eles tinham o MST. Ocuparam uma fazenda perto eu tinha em Minas Gerais, perto de Brasília, lá no sertão, na terra do Guimarães Rosa. Ocuparam uma fazenda. Eu chamei uma pessoa, um soldado, não um soldado, um sargento, qualquer coisa assim, de, vamos nós dois sozinhos lá. E fui. Quando cheguei lá, as pessoas me olharam, estava vestido com bota, não sei o quê, comum. Ficaram um pouco desconfiados, mas não perceberam que era o presidente da República. Aí eu disse: eu quero ir à casa, me leva numa casa. Tem uma moça do Pará. Então vamos na minha casa. Eu fui. Era um lugar muito ruim, perto de uma água, um córregozinho, uma tenda de preta, não sei o quê, mas organizada dentro. Você podia sentar. Fiquei conversando com ela e tal. Quando eu voltei, já tinha começado um zum. E depois eu acaba descobrindo que era o presidente da República. Claro. Eu acho isso importante. É importante para mim, não é importante para eles. Porque você tem que saber do que você está falando. Eu fui treinado como sociólogo, não é de livro. Eu tenho livro de teoria, não sei o quê, mas não é isso. Eu fui treinado em negócio de religião negra, candomblé, umbanda. Eu era assistente do Roger Bastide. Né? Que demais! Então, eu não sabia. Eu era assistente do Roger Bastide. Então, ele trabalhava com Verger, né? Com Pierre Verger. E nós tivemos muito em favela, né? Casas de cômodos. Depois, mais tarde, eu trabalhei com droga. Então, no Rio, as favelas, eu ia às favelas. Você tem que conhecer a realidade. Você não pode ficar pensando que você vai teorizar assim do alto. Para teorizar mesmo, você tem que botar a mão na massa.
né? Bom, então eu tinha um certo, eu não vou dizer prazer, é difícil, porque quando você é presidente da República, tem muito protocolo, né? Então você não tem como ter acesso. O que eu fazia? Eu falava com, principalmente, um senhor que tomava conta da piscina onde eu nadava no Palácio da Alvorada. Eu nadava regularmente. Esse piscineiro era um piscineiro antigo, eu tinha falado com vários presidentes e tal, eu conversava com ele. Segundo, tinha uma empregada chamada Dalina, que foi minha cozinheira quando eu trabalhava no Itamaraty. Eu levei a Dalina para trabalhar conosco. Bom, e a Dalina trabalhava no segundo andar, onde fica a família. Eu conversava com a Dalina. Bom, e tinha havia um garçom... Isso é para manter o pé na realidade, presidente? Ah, isso tem que manter. É difícil. E você tem que ouvir, não são seus assessores só. Estou falando que você é maravilhoso. Vou concordar, você tem que chegar aos outros, né? E tem que tentar, de alguma maneira, sentir o que está acontecendo na sociedade. As pessoas chegam lá, em geral, o cerimonial é tanto que a pessoa diz o que você quer ouvir. E aí é chato. Bom, político não, político vai lá porque tem um objetivo e tal, mas a pessoa do povo não vai chegar perto do presidente. Tem que nem saber que o cara tem que, depois de certo tempo, conversar como se o outro não fosse presidente. Claro. É comum, para poder se tirar... Presidente, Diga. O que você não faria de novo das medidas que você adotou quando você era presidente? O que você se arrepende? Eu talvez, na questão do que eu mencionei aqui do apagão, eu devia ter conhecimento antes do que aconteceu. Eu não tinha. Eu achei, eu estava fazendo uma opção de usina, eu achei que as coisas iam bem. E quando eu levei um susto, que não iam bem, eu teria tido mais cuidado, porque havia uma instrução no Ministério para não me transmitir as dificuldades, né? Então, isso eu faria de uma forma diferente. Eu teria talvez dado mais ênfase do que dei muita, mas eu daria mais ainda à educação e à saúde, especialmente, né? Bom, é difícil, eu sei que é difícil. Eu tive bons ministros, eu mantive o Jatene, que era o ministro da Saúde do Itamar antes, né? Eu mantive o Jatene. Até que o Jatene me procurou e me disse, olha, chegou a hora de eu ir embora. E tenho que ir embora porque eu tenho que brigar com os meus colegas. Eu não quero brigar com os meus colegas. Porque tinha que haver uma confusão ali e tal. Então eu fui procurar no Rio Grande do Sul, César Albuquerque se chamava, que era um bom ministro. Qual era o problema do César? É que ele não tinha acesso direto à imprensa, não tinha influência. E é fundamental. Queria ser ministro da Saúde, será que queria ser ministro da Fazenda. Bom, eu tenho troca de cartas com o César. Eu convenci o César a ir para a saúde. O César, fazendo não há o que fazer. O que tinha que ser feito lá para ser presidente, eu já fiz. Já virei presidente. Você não vai virar para... Não, vai para a saúde. Ele foi para a saúde. E foi um bom ministro. O César é uma pessoa muito competente e fez as coisas. Né? Bom, mas enfim, eu acho que eu manteria esses ministros. Né? Outra coisa que eu estou vendo agora a discussão de novo. O presidente tem que ter maioria no Congresso. A melhor maneira do presidente ter maioria no Congresso é ter popularidade. Porque aí os deputados votam no que você quer, porque eles querem ter popularidade também. Quando você não tem a popularidade, você faz transação baixa. Mas com o Centrão, isso aí funciona também? O Centrão, mesmo assim, funciona. O que o parlamentar mais quer? Ser reeleito. Né? É claro que se puder pegar o pedaço do poder, e uma vantagem para alguns vão querer. Né? Você não pode ter uma maioria instável. Eu baseava em alguns grupos, nem partidos. Alguns grupos que eram firmes, que acreditavam num projeto. Precisa ter isso. Você tem que ter um projeto. E depois, eu até entendo, mesmo no caso atual, que o presidente decida, ele está sem maioria não faz nada. Né? O nosso governo é de maioria parlamentar. Agora, não pode ser a qualquer preço. Algum preço paga. Não é só no Brasil. Eu sou bastante amigo do Clinton. Eu perguntei ao Clinton como é que é nos Estados Unidos. Ele lá para a votação durante 40 minutos, sei lá quanto, para o presidente negociar. Engraçado. Aí você cai, porque a empresa cai na sua pele. Né? Claro. Presidente, você foi líder no Senado do governo Sarney. Aí você foi presidente da República. Como que você vê essa atual crise entre o governo e o legislativo? E o que você acha que cada um dos lados deveria fazer para solucionar essa crise? Veja, primeiro eu saí do legislativo, né? Eu fui senador há muitos anos. Eu ia ao legislativo, eu ia às bancadas. Era difícil, né? E você tem que ter a capacidade de ouvir desaforo.
Porque o pessoal lá não está falando para você, está falando para o seu público deles, né? Bom, e tem que ter limite para isso, tem que ter uma certa... Eu acho que o presidente não pode ser um homem comum. Tem que mostrar que ele é presidente, né? Embora ele seja uma pessoa comum, mas ele tem que mostrar que, enquanto presidente, tem que haver limite. Que ele está acima, né? Está acima. E você tem que ouvir as pessoas. Diziam que, às vezes, a crise chegava grande em meu gabinete e saía pequena. Por quê? Porque eu ouvia as pessoas, né? Eu tive um professor aqui na Politécnica que dizia o seguinte: o perigoso não são os malandros, porque ninguém é malandro o dia inteiro. São os burros, que são sempre. Né? Ah, que interessante essa frase. Então, isso me marcou muito, porque você tem gente esperta no Congresso. Por fato de ser esperto, não deve te afastar do Congresso. Ele deve saber avaliar o que ele está querendo. É legítimo ou não é legítimo? Você não vai dizer a ele, porque ele se vira contra você. Você tem que ter esse julgamento. Você não cai na conversa dele, mas tem que conversar. Ou você cria uma maioria no parlamento, ou você não tem como governar. Isso aqui, em todos os países onde há presidencialismo e Câmara, Senado, essa coisa toda, tem que ter isso. Eu vinha do Senado, eu fui senador há muitos anos. Então eu tinha uma certa experiência dessas coisas lá, de como é que é o jogo, né? E agora, ou você tem rumo, ou o jogo fica da casa lá sem parar. E aí não dá certo, o país perde. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: corrupção. Você não pode concordar com a corrupção. Ela existe, pode até existir em qualquer governo. Não vou dizer que não tenha ninguém que tenha roubado o meu governo. Eu não sei, mas eu sabendo, eu sou contra. E além do que, pessoalmente, você não pode, de forma alguma, entrar no jogo, né? Porque ele se desmoraliza. Você viu o que aconteceu em alguns casos no Brasil, né? Então, não é fácil ser presidente. Vou dizer uma coisa que é cínica. É melhor não ser presidente, ficar longe. Né? Porque é uma pauleira, né? É pauleira. Agora, eu tenho uma coisa, eu dormi sempre, eu dormia toda noite, eu levantava, nadava. Eu sou filho de militar, né? Eu lembro que eu encontrei com você uma vez na casa do Paulo Renato. O Paulo Renato tinha posto safena. E aí eu estava lá visitando ele, e aí você chegou, você era presidente. E era a crise dos petroleiros. E aí eu perguntei, como é que você dorme de noite com essa confusão toda? E você falou, eu durmo dormindo. Eu tenho que dormir. Isso. Sempre. Eu sempre dormi bem, nunca tive negócio de passar a noite em claro. Agora, é difícil, né? No fim de semana eu ficava muito em Brasília. Os mais amigos são os que vêm, né? No palácio e tal. Mas vem para trazer problema, não vem para te trazer alegria. Que chatice! Te pego ali numa tranquilidade, ela vem com... Você está lá nadando na piscina, vira isso, pro lado e dá de cara com... Na piscina não entrava ninguém. Ficava eu e o cara do Sala Kubitschek que me treinava, me obrigava. Fisioterapia. Sobre esses movimentos, presidente, que em pleno momento de isolamento estão acontecendo nas ruas, pró e contra o governo. Tem alguma coisa a ver com as diretas? Você vê alguma semelhança com o movimento das diretas já? Na direta já, o que aconteceu? Primeiro, eu vou te contar um episódio pequeno. Ulisses inventou de fazer as diretas já. Né? Montoro também. Tivemos uma reunião com o Montoro no Palácio. Eu estava com o Montoro, era o dia 25 de janeiro, que é o dia também da USP. Eu era professor da USP, tinha sido, e o Montoro da Católica, o Montoro foi à USP, e eu estava com ele. Quando tocou o telefone, o Zé Gregório no telefone. Porque o Zé Gregório estava na Praça da Sé. Nós nunca imaginamos que aquilo fosse encher. Quer dizer, venham para cá que tem muita gente. Então foi um pouco de surpresa. Isso é um pouco sempre assim. Você sabe que eu era professor em Nanterre, na França, quando houve 68. Né? Então eu vi também como é que aquilo se formou e tal. Na sociedade atual, moderna, contemporânea, que tem comunicação direta, você nunca sabe qual é o ponto de ruptura, qual é o ponto que vai encher a praça. Aonde vai ser? Mas sempre há essa possibilidade. Né? Agora, você tem uma coisa grave, que é o coronavírus. As pessoas estão com medo. Né? Então, quem está na rua é mais uma militância, mais uma pessoa que é a favor ou contra. Não é isso que deve ser levado em consideração. São os que não são, né, irritados, que se irritam, de repente, porque não dá mais. Não chegamos nesse ponto. Né? Pode chegar? Ah, pode. Governar no mundo de hoje é muito difícil por causa disso. Porque agora na França,
movimento dos coletes amarelos. Eles vão lá e quebram tudo. Né? E o Macron não é nenhum bandido, é um jeito de boa formação e tal, é uma pessoa racional. Não adianta, o momento é assim, o Chile, eu morei no Chile, o Chile todo tem rupturas. Então, você acha que dá para comparar esse momento que a gente está vivendo com essas ações do presidente, com a crise que levou ao impeachment da presidenta Dilma, que você foi a favor, né, do impeachment da Dilma? E como é que você compara com esse momento atual? Primeiro, impeachments em geral são complicados. O impeachment do Collor, eu era senador, e eu me dava com ele até, Fernando Collor. Bom, o Ulisses resistiu muito ao impeachment, eu também. Por causa do... Não, havia razões para. Agora, você sabe que isso deixa marcas na história. No caso da Dilma, no caso do Lula, eu fui contra. Eu digo, meu Deus, primeiro o líder operário, que é presidente, agora vou poder derrubá-lo, ninguém vai entender isso. No caso da Dilma, eu aqueci no final. Por que eu aqueci? Quando é que você tem realmente condições para ter um impeachment? É preciso que haja o povo querendo, na rua, se manifestando, não sei o quê. É preciso que você tenha forme, por isso mesmo, uma maioria na Câmara, e que o governo pare de governar. Fica paralisado, ele não tem como avançar mais. Aí você vai ver, ele pisou em alguma lei, não sei o quê, que é mais, não é bem um pretexto, tem que ser uma base real, mas não é suficiente. Olha, aqui nesse momento, você pode alegar que o presidente Bolsonaro fez isso, fez aquilo, mas não fez uma coisa flagrantemente contra a lei e a Constituição. Eu acho que ele não devia, eu não iria. Ele foi lá para uma manifestação contra o Congresso, contra o Supremo. Eu acho que é errado. Mas não é uma coisa que você pode caracterizar, porque ele vai dizer, não, eu fui, mas eu fiz o discurso pela liberdade. Não falei com ele. Bom, é o que ele fala, né? É o que ele fala, vai ter uma saída. Bom, e ele está tendo dificuldade em criar maioria no Congresso. Você acha que a Constituição está sob ameaça ou a democracia está sob ameaça? Sempre está, mas agora eu acho que está bastante, porque nós estamos sempre num terreno resvaloso, como dizem os espanhóis, escorregadio. Não é? Nós estamos vivendo um momento escorregadio. Depende muito, eu acho, não adianta você querer ou não querer, depende do que aconteça. Depende das ações do presidente, não é? Se ele continuar desrespeitando os outros poderes, eu acho muito arriscado para ele. Né? E também para o país, porque o bom é você chegar à eleição e ter um candidato que represente você na eleição. Ele tem a maioria. Eu respeito as maiorias. Né? Eu acho que enfim, impeachment é o último caso, né? Não é o objetivo, não deve ser o propósito de uma liderança. A liderança tem que ter propósito de ajudar o povo, ajudar o Brasil. Quando o presidente teima tanto que não dá mais, aí não tem jeito. De carona nessa sua colocação, o presidente Collor esteve aqui a semana passada. A gente fez uma conversa que foi muito interessante. E ele falou para mim, na semana passada, que o atual presidente flerta com um regime fascista. Você concorda? Veja, eu acho que o atual presidente nem conhece o regime fascista. Mas para quem olha de fora, pode ser que chegue... Quer dizer, ele tem uma base de sustentação, que é irracional, que quer porque gosta dele, isso é uma das condições, mas os fascistas tinham uma ideologia, um conceito, o que fazer com o Estado, acabar com os partidos, o que fazer com o país. Eu acho que esse não tem. Eu acho até mais grave, porque não tem. Ele vai fazendo, não creio que ele tenha lá na alma dele, pode ser que ele tenha um impulso autoritário. Aí o Collor pegou esse impulso e disse, né? O Collor não tem esse impulso. O Collor foi criado aceitando as regras, né? Você vê, o Collor caiu porque ele não percebeu que a maioria do Congresso é perigosa. Né? Ele não deu atenção. Né? Mas ele não foi porque só acusado, ele acusa de tudo. Né? Mas quando é que pega a acusação? Quando perde, pode governar e perde a maioria. O presidente atual, eu acho que eu não qualificaria de fascista, não. Eu acho que é mais essa incapacidade. Ele é menor do que a cadeira, me parece. Interessante. Menor do que a cadeira? Né? Eu acho. Essa é uma cadeira incômoda. Você precisa entender mais o jogo do Brasil, o povo, sentir, talvez o mundo, que se você não conhece as coisas que vão acontecer no mundo, você não vai se adaptar, não vai levar o país para ser
parte desse mundo, e, ao mesmo tempo, ter um espírito de tolerância. Veja, aqui falam que o Exército quer tutelar. Eu não acredito nisso. A tutela não existe. Passa quando ninguém funciona, então alguma força vai funcionar. Não precisa ser militar, qualquer força. O Congresso cresce, o Supremo passa a ter, né? Porque o Executivo está acanhado diante das possibilidades que tem de ação, né? É difícil esse nosso sistema, hoje mais ainda, porque é aberto, todo mundo sabe tudo. Qual o sistema que você acha que seria o ideal nesse momento? Como, quem? Qual sistema Não, de governo? Eu tenho dúvida. Meu partido é parlamentarista, eu digo meu partido. Eu sou presidente de honra, eu falo o que eu penso, não estou preocupado com o partido propriamente. Mas eu voto. Bom, eles são parlamentaristas. Eu votei pelo parlamentarismo. Por quê? Porque naquele tempo, Afonso Arinos de Melo Franco era o nosso guia intelectual. Bom, eu sempre, como sociólogo, tive um pouco de dúvida. Vai dar certo aqui no Brasil? Porque isso aqui é um país onde os partidos nunca foram muito fortes e são muito de cúpula. No tempo do Império era muito de cúpula. As pessoas se referem muito mais a líderes, a outra pessoa, né? Então, eu acho difícil que você entregar a decisão, o governo, o executivo, ao parlamento, porque o povo não acredita muito no parlamento. Então, eu prefiro manter, realisticamente, eu acho que vai ter isso. Mas o parlamento, por si mesmo, não conduz. Quem conduz é o executivo. Então, eu acho que o problema nosso é ter um executivo que entenda a força do parlamento, que respeite a Constituição e, portanto, os juízes, o Supremo Tribunal, mas que, ao mesmo tempo, tenha uma proposta, seja capaz de se comunicar, de levar. Eu acho que é isso. E as eleições, você vê que as pessoas não votam em partido, votam em pessoas, né? Pode se equivocar, mas também pode se equivocar votando em partido. Aqui também. O partido não conduz a vida das pessoas, né? E líderes, eventualmente, conduzem. As pessoas acreditam. Política é crença. Política é um pouco religião nesse sentido. Um pouco de crença. Você crê. Ou você crê ou você não crê, né? E tem que despertar entusiasmo. Sabe o que quer dizer entusiasmo etimologicamente? Não, etimologicamente não. Deus no coração. Deus no... Ah, é? Tel, entusiasmo. Deus é Deus, claro. É ter um Deus. Estou aprendendo muita coisa com você hoje, tá? Não sei nada. Eu finjo que sei, mas não sei muito, não. Eu também quero fingir que eu sei, tá? O governador Dória e o prefeito Bruno Covas, os dois são do PSDB, do seu partido. E eles são nomes fortes para as próximas eleições. E aqui nessa pandemia, eles ganharam projeção. Eles estão se colocando bem nessa pandemia. Como você avalia a situação de cada um dos dois? Do Dória e do Covas? Bom, o Dória quer ser presidente, suponho, né? E o Covas não. O Covas quer ser reeleito. Não, mas como é que você tá avaliando eles? Bem, o trabalho deles? Vamos lá. Eu acho que nós estamos aqui num teste de fogo, que é a pandemia. Quais são as qualidades e talvez eventuais faltas de qualidade do prefeito? O prefeito tem um jeito simples, de simpatia, e está doente, e está trabalhando. Isso é um lado positivo. Há um modo das pessoas se sentirem, olha, esse é o ser humano. E as pessoas que eu ouço, eu conheço pouco o prefeito. As pessoas que eu ouço, que trabalham com ele, gostam dele. Parece que ele tem características. Bom, então ele pode ter chance, vai ganhar. Eu não sei, depende. Política sempre depende de quem é. Contra quem? Não adianta em abstrato, né? E é cedo para a gente saber o que vai acontecer. No caso do Dória, eu conheço bastante. Conheço há muitos anos. Conheci o pai dele, conheço o irmão dele, enfim, conheço a mulher dele, tudo bem. O Dória tem qualidades, porque o Dória, nessa coisa toda, trabalha muito, né? E ele sabe o que é importante hoje, ele comunica o tempo todo. Eu recebo e-mail do Dória o dia inteiro. Tá? Chega a ser cansativo, de tanto e-mail que ele manda, mas isso é bom. Quer dizer, ele usa uma comunicação moderna e ele tenta enfrentar os problemas. Ele não esconde os problemas, ele tenta enfrentar os problemas. E ele tem sensibilidade. Começaram a dizer que está muito ligado ao presidente atual, ele agora está se afastando. Está se afastando não por oportunismo, porque é verdade, a política dele não é assim. O Dória vem de uma família cujo pai foi caçado e viveu no exterior, né? Isso também tem seu peso, ele sabe que o poder é fugaz e que você tem que respeitar certas regras. Então, eu acho que ele está se fortalecendo.
Não estou dizendo que ele vai ser o presidente, é cedo para isso. Eu sou muito amigo do Luciano Huck, da família dele, mãe dele, padrasto, etc, etc. Ele quer, acho que há momentos em que você tem que mudar de geração. Não sei se já chegou a hora, mas, por exemplo, eu quando deixei a presidência, eu não quis ser nada. O pessoal via, vai ser senador, vai ser... Eu não quis ser nada, eu já fui, chega, eu passei. E eu tenho muita consciência do meu momento. Eu vou medir isso aí com outros brinquedos. Tem alguns aí que não tem, que penso que ainda mandam, que eles vão ser líderes, não vão voltar. A história não é difícil você regredir. Eu já fui 2 vezes presidente, é mais que suficiente. Então, eu acho que eu não sei o que vai acontecer nessa geração. Se vai chegar a hora de renovar ou não. Vamos saber isso depois que passar as eleições municipais. É aí que começa o jogo real. E vou te dizer com franqueza, eu vou estar de acordo com aquele que for capaz de juntar forças para ganhar da situação atual. Você vai estar junto de quem juntar forças para? Ganhar da situação atual, do Bolsonaro. Sim. Né? Sim. For capaz de juntar e expressar para mim, vai ter meu apoio. Tá, você não é que nem o presidente Lula, né? Porque você está no movimento junto com o ex-presidente Michel Temer e o presidente Lula não quis entrar. Eu acho que o presidente Lula errou. Né? O presidente Lula é muito, digamos, eu conheço razoavelmente, eu conhecia, não vejo Lula há tempo, mas ele é muito personalista. Né? E, muito bem, todo mundo é um pouco personalista, não vai para frente, mas ele é demais, quer dizer, ele quer se diferenciar. Bom, mas nesse momento, não é momento de a gente se diferenciar, de dar a mão, é de unir. Né? Eu acho que ele errou no cálculo, vamos ver. Eu acho que ele podia ter entendido que não vai ser mais possível ter um partido como o PT mandando, não vai, isso acabou. Vai ter que compor. Né? Compor. Uma composição. Você acredita que o coronavírus ele veio para iluminar a desigualdade social do Brasil? Que a gente vai conseguir tirar algum efeito positivo no pós? Ou você acha que depois tudo volta e que o brasileiro vai voltar a ser o que ele era antes, que ele vai esquecer? Você sabe que o ser humano tem memória, mas também se esquece. Né? Então, eu temo que esqueçam. Eu gostaria que não esquecessem. Porque o coronavírus vai estar mostrando o quê? É a tremenda desigualdade que há no Brasil. Ele mata todo mundo, mata mais velho, agora mata jovem também e tal. Mas, se você tem meios, você se defende melhor do que se você não tendo meios. A desigualdade é muito grande no Brasil. Um país não pode ser hoje contemporâneo, grande, forte e ouvido no mundo se não tiver um pouco mais de igualdade. Você conhece bem a Europa, eu conheço também, eu morei lá, você também. Bom, Estados Unidos. Bom, nós somos muito diferentes, estamos muito longe desse padrão. Nós precisamos chegar mais perto. Eu vi dados sobre o aumento da desigualdade. Aumentou a desigualdade. Né? Não diminuiu, aumentou. O coeficiente de Gini, que mede a renda das pessoas, ficou mais negativo. Quer dizer, isso eu acho muito prejudicial. Quem sabe as pessoas aprendam que com o coronavírus. Mas eu temo que esqueçam. É preciso que não esqueçam, é preciso que a gente tenha que repetir. Repetir. Né? Aqui, você pega, falei, como é que você resolve a questão da desigualdade? Alguma tributação vai ter que haver. E ninguém gosta de tributo aqui no Brasil. Olha, eu fui professor dos Estados Unidos e da Europa, e na América Latina. Aqui se paga muito, vai trabalhar lá para ver como é. Paga muito mais, né? Muito mais. Não estou propondo Eu nada. entrevistei outro dia aqui, presidente, o Celso Ataíde, você conhece? Ele é da Confederação Única das Favelas. Eu fiquei muito impressionada, foi um soco, apesar de estar acompanhando tudo, foi um soco no meu estômago, no meu peito, foi uma loucura, foi muito interessante, muito... Ele conhece, foi o que eu disse no começo, para mim, negócio de pobreza, desigualdade, não é conceito, eu sei como é duro, né? Então, é demais aqui no Brasil. E nós temos um problema que eu acho que é grave. A desigualdade aparece para nós como se fosse uma coisa natural. Né? Você não... Tá bem, você passa na rua, tem a pessoa dormindo na rua. Você vê, que pena, está dormindo na rua. No momento seguinte, esqueceu. E quando você tomar alguma medida que, no final, possa melhorar a situação, quem tem dinheiro não quer. Né? Então, eu acho que isso tomara que essa pandemia... Ele está alertando bastante para isso. Ele está alertando bastante para isso. Agora eu vou fazer pedir para você me contar uns segredos aqui. Perigoso.
Como foi quando você visitou a Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra? O que aconteceu? Bom, primeiro, quando eu cheguei lá na Inglaterra, e ela vai me receber na Victoria Station. Eu fui de avião, não fui de trem, eu fiquei dormindo na embaixada. Faz de conta que eu vim de trem e vai na Victoria Station. E aí você entra numa charrete. E estava um frio danado. Eu e a rainha. E puseram um cobertor em cima de nós. Meu medo era bater na perna dela. Porque falta de respeito, né? Eu fui o tempo todo ali com medo. E tinha algumas pessoas que agora estavam na rua, sinal. Não sabe quem era eu, né? Bom, aí quando eu cheguei no palácio... Você encostou nela ou não? Não, eu fiquei lá na minha, completamente. Bom, eu dormi no palácio, eu fiquei no palácio, sabe? Não, mas eu quero dizer, você conseguiu não encostar nela? Consegui. Ah, não. Deus me livre. Ela é uma pessoa curiosa, porque ela foi... Eu fiquei no palácio. Eu tenho uns aposentos que eram do Príncipe Alberto, o parente dela lá. Um apartamento no palácio. Ela foi lá, eu estava com a Ruth. Ela foi lá e abria a gaveta, tudo em ordem. É curioso, ela como se fosse dona de casa. Que legal. É curioso. E a rainha mandava. Para você ter uma ideia, houve um jantar, um banquete. E todo mundo tinha que ir de roupa casaca, não sei o que e tal, e a mulher também. Bom, e aquilo, a família real estava junto numa série enorme. Estava ficando numa sala onde eu fiquei, e ela começou a bater palma, fila, e fez o pessoal em fila. Né? Aí meu medo era outro, era pisar no vestido dela. Enfim, coisinhas assim. Que Delícia! E que país que você foi que você tomou não sei quantos pisco sour, mais de 10 pisco sour, e que você comeu também um monte, e que na volta você teve que ir direto para o hospital? Que eu fui para o hospital. Isso foi uma vez que eu fui parar no hospital lá, em Praga, na Tchecoslováquia. Você bebeu muito? Eu não sou de beber. Então, quando eu bebo um pouco, é uma tragédia. Praga, eu estava até um primo meu, que foi comigo também, já morreu. E eu fui parar no hospital. Agora você sabe que eu poderia ter nacionalidade tcheca. Porque a minha mulher tem nacionalidade tcheca. Ah, é? Você pode virar tcheco. Não vou virar. Por favor, tá? Se eu vou virar alguma coisa, é angolano, não é tcheco, não. Qual é a mulher mais interessante que você cruzou nos tempos de presidente? País que é interessante? Não, a mulher. Isso eu não olhava. Ah, Não, deixa eu dizer. você não olhava e nem mentia, né? Não podia. Mas deixa eu dizer quem era a pessoa que me Eu impressionou. não falei a mulher mais charmosa, nada. Eu falei qual é a mulher mais interessante. Pode ser charmosa, pode ser bonita. Primeiro, minha falta de observação. Eu conheci a Merkel e não dei bola. Não percebi que ela era uma pessoa de peso. Quem? Foi o Kohl que me apresentou para A Merkel. A Angela Merkel. A Merkel. Não me impressionou. A rainha da Dinamarca me impressionou, porque era uma pessoa que tinha... A da Inglaterra me impressionou também. Que tinha, a Thatcher. Margaret Thatcher, eu jantei, almocei com ela. Essa tinha força também. Havia muitas mulheres com liderança, capacidade de ter presença, assim, e que impressionavam. Naquela época não eram tantas assim, né? Foi crescendo. Mas sempre teve gente, sempre teve mulher com força. E eu nunca tive um olhar, digamos assim, discriminatório. Para mim, essa coisa de mulher ser... Minha mãe mandava muito, eu via em casa. A Ruth mandava... Elas davam muito em cima de você, as mulheres, quando você era presidente? Não, isso não existe. Nem olhavam. Nem te olhavam, né? Não. Mulher não se interessa por isso, né? Não. E o presidente também, olha. Esse fato de você sempre ter sido um sedutor nato favoreceu, ajudou, funcionou também para governar? Eu não sei se eu fui, como eu disse, um sedutor, mas eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. Isso ajuda. Bem. Isso ajuda para mulher e para homem. Não é só mulher, para homem também. Ajuda. Você tem que ter prazer na conversa. Né? E a pessoa tem que sentir que você está ouvindo e dá a elas a impressão que você tem todo o tempo da história para elas falarem.
Não é fácil. Interessante. É. Mas isso em mim não é forçado. Isso é inato. Eu falo assim, eu sempre fui assim. Sim, eu falei, é uma coisa sua. É minha, então. Você pensa que eu na rua aqui, eu cumprimento quem eu posso, eu falo porteiro, não sei o quê, a empregada. Para mim não tem. Eu não sou metido a besta. Justamente a oposição fazia de mim um membro da elite. Talvez eu seja, mas não nesse mau sentido, de nariz para cima. Não é meu estilo. Não é meu estilo. Eu disse a você, meu pai não era assim, meu pai era general, foi deputado. Mas você sabe, presidente, que o maior sedutor, ele só consegue ser sedutor porque é natural nele. Claro. Se for forçado, não rola. Não funciona. Eu nunca nem cogitei, mesmo dessa ideia de eu vou ganhar tal pessoa, não. Ganhava ou perdia, mas não. Bom, a gente já falou da sua relação com Deus, né? E nem ficando mais velho não mudou nada? Ficando mais velho, fica com mais temor. Claro. Você tem medo de morrer? Tendo, como eu disse, o agnóstico, fico torcendo para que ele exista, que me acolha. Ó, torcendo. Vamos fazer, né? E faço menos pecado do que fazia antes. Me arrependo de todos. Para ir para o céu. No íntimo, eu sou católico no íntimo, então eu acredito que eu posso me arrepender e chegar lá. Mas no último momento. Presidente, antes que eu faça umas perguntas umas pessoas aqui, você perdoou o Jânio Quadros quando ele fez aquela coisa de desinfetar aquela cadeira? Eu conhecia bem. Na época da Prefeitura de São Paulo, né? O Jânio foi conhecido do meu pai. E eu conhecia dessa época, né? Bom, depois o Jânio, quando eu era professor da USP, era jovem, assistente, fiz uma associação de assistentes. E eu fui ao palácio, ele era governador, brigar com ele, fomos vários. Ele nos recebeu numa cadeira, fechou a cortina, fingindo que estava ditando uma carta para a secretária. Virou-se para nós e disse, senhores, não que possa servi-los? Bom, para aquele ponto. E a uma certa altura, que eu sou calmo, geralmente, mas eu perdi a calma, porque ele começou a nos ofender. Eu dei uma parada nele. Tá? Coisa que em mim não é espontâneo. Ou melhor, foi espontâneo, mas não é meio natural. Bom, da outra vez que fomos lá, ele não deixou que eu... Tinha uma instrução que eu não podia mais entrar lá. Naquele menino, não. Bom. Aí eu só via ver o Jânio Quadros mais tarde. Eu estava no Chile e o Jânio apareceu lá. Numa viagem. Eu estava no exílio, ele também e tal. Ele apareceu numa viagem na casa do representante do BID, no Chile, que era brasileiro. Cliente de Paiva Leite, chamava-se. E o Jânio foi. Tem um amigo meu que é meu amigo até hoje, Pedro Paulo Popovic, que estava lá também. Bom, e o Jânio, a uma certa altura, fomos os homens para um lado e as mulheres para o outro. Estava o Jânio, a dona Eloá e a mãe do Jânio. E a mãe do Jânio dizia, Jânio, meu filho, vamos embora, aqui tem terremoto. Não me amole, minha mãe, não me amole, minha mãe. O tempo todo. E o Jânio era muito inteligente. Então eu fiquei muito impressionado com a inteligência do Jânio. O Jânio pegava muito rápido as coisas. Inteligência. Depois eu vi o Jânio já no caso dele. Eu tenho uma prima que é casada com um rapaz que é ator de teatro, que tinha uma casa na praia de Pernambuco. Fúvio, Daninha. Fúvio, o nome dele. E ela chama-se Vera. E lá eu vi o Jânio. Bom, o Jânio bebia muito nessa época. E o Jânio não tinha compostura. Ele atacava as empregadas. Era uma coisa assim, de decadência. Bom, depois eu fiquei amigo da filha dele, a Tutu, porque ela era colega minha, era do PTB, eu era do senador, PB, não sei o quê. E ela um dia foi lá, ela ia lá no meu gabinete, para mostrar um discurso que ela ia fazer no aniversário do pai, qualquer coisa assim, contra o pai. Eu falei, Tutu, você está louca? Ele é seu pai. Você não pode fazer isso. Ela caiu em si e não fez. Quer dizer, eu nunca guardei do Jânio. O Jânio é mago. O que o Jânio fez? Fez um jogo. Ele pegou minha cadeira, minha chuteira, pendurou, que eu sentei na cadeira antes da hora. De fato, eu fui ingênuo. Eu fui fazer uma satisfação de um fotógrafo, acho que no meu da Veja. Então, acho que era Veja. Para o caso de eu ganhar. Eles publicaram no dia da eleição. Bom, fui ingênuo. O Jânio era uma raposa, eu era uma criança perto do Jânio. Né? Ele ganhou porque ele merecia ganhar naquele momento. Eu não queria que ele ganhasse, mas ele ganhou. E tem uma coisa também, se eu tivesse ganho, talvez eu ficasse só prefeito.
Eu perdi e virei presidente. A gente tem que perceber esses sinais, que às vezes a gente perde para ganhar, né? Eu espero para ganhar. Vou fazer umas perguntas agora só dos seguidores que mandaram. Bom, uma já está respondida. A Vilame Oliveira perguntou o que você acha do governo atual. Você já respondeu. A Liliane Rocha também perguntou qual é a sua visão sobre o cenário político a curto prazo. Você também já falou. A Lúcia Almeida Braga perguntou qual seria seu candidato para 2022. Aquele que for capaz de a maioria dos que pensam contra o governo atual. Você também respondeu. Qual o seu conselho para as novas gerações? Luzek. Primeiro, eu não preciso dar conselho nenhum. Eu não costumo dar conselho, porque não adianta. A nova geração é outra coisa. Eu tenho contato. Eu recebo lá na minha fundação, muito jovem, eu falo, eu recebo lá. Primeira coisa que eu digo para eles aqui, vocês me chamem de você, porque vocês não sabem chamar de outra maneira. Então, vocês vão errar. E eu te chamei de você, tudo bem? Hein? Eu te chamei o tempo inteiro de você. É melhor, é melhor, é melhor. Hoje em dia, o você virou o you do inglês. Né? É o you. Não é falta de respeito, é modo de falar. Né? É uma conversa. É outra geração. Como é que eu vou dar conselho se eu não sou capaz de viver o que eles estão vivendo? Eu espero que eles apareçam. E eu vou dar, já dei espaço. Eu não vou ficar lutando com os mais jovens, porque vou perder. Né? Claro. A última pergunta é o Renato Ockman que mandou. Se você sente, de alguma forma, responsável por ter favorecido a eleição do presidente Lula? Não, pelo seguinte, eu não queria nem... A democracia te permite escolher. Né? Foi a única vez na vida que eu digo, nenhum nem outro. Eu sou amigo do Fernando Haddad, pessoal. Eu gosto dele. Ele é um sujeito que foi bom prefeito, é boa pessoa, conheço e tal. Agora, ele botou a máscara do PT. Eu não queria aquela política. Eu não sou a favor daquela política. Eu acho que ele estava errado no encaminhamento geral do Brasil. Estamos vendo um mundo que é diferente do mundo que vai ser o futuro. E também não queria o Bolsonaro. E por isso é que eu votei nulo. Então, eu acho que não cabe em política ter arrependimento. Não, mas naquela época, quando você era presidente, né? Depois que você veio... Não. Naquela época eu apoiei o Serra. Eu apoiei o Serra. Então, mas você acha que, de alguma maneira, algo colaborou para o Lula ser eleito? Não tem. O Lula foi eleito porque chegou a hora dele. Ele tinha uma mensagem para o Brasil que queria passar por aquilo e tal. Né? Eu acho que o Serra seria o melhor presidente, mas tinha menos capacidade naquele momento de atrair a população. Não foi porque eu quisesse. Eu não sou personalista, não creio que seja assim. Eu fiz tudo para o Serra ganhar. Né? Tudo. Dentro da regra constitucional. Não foi além disso. Eu disse que ia votar nele, votei nele e tal. Nunca não queria o Lula, porque eu tinha medo das consequências da política do Lula. Sim. Não do Lula como pessoa. Né? Já estamos acabando. A pressão doméstica. Estou vendo, hein? Bom, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Espero que você tenha gostado da conversa. Espero que... Eu vou abrir aqui agora. Espero que todas as pessoas que estavam aqui tenham gostado de estar com você. Pelo que eu vi, gostaram muito. E a gente se vê em breve por aí. Eu espero. Obrigada, tchau. Viu, presidente? Beijão, obrigada. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa... Eu acho que a gente abrangeu bastante coisa. Eu acho que deu para perceber a visão dele sobre o que está acontecendo agora com a gente, a visão dele do mundo, a visão dele da pandemia. Então, muito obrigada por terem estado aqui junto. Eu sinto a maior falta dos comentários. Muita falta. Eu gosto de ficar vendo, ficar respondendo. Lícia Fábio, eu fico muito feliz e obrigada por terem estado aqui. Amanhã, às 6h. Gostou, né, Jeff? Também tomei nota dessa frase. Marcos Costa, oi, oi. Amanhã, às 6h, a gente estará aqui com Antônio Fagundes, que não aparece muito, não dá muitas entrevistas, não faz muitas lives. Então,
Hoje tivemos essa conversa que foi muito inspiradora com o presidente Fernando Henrique, e amanhã, altas risadas também a gente deu. Amanhã a gente está aqui. Oi, Mu! Gostou, né, Mu? Amanhã a gente está aqui com o Fagundes. Jean-Louis, obrigada, viu? Que bom. Também digo mesmo de você. Também estou feliz de fazer parte nessa nova fase da gente. Muito obrigada a todos e até amanhã. Valeu!